sejam bem-vindos ao meu canal Maria Ganites. Eu sou a Maria Fernanda do Porto. Hoje vou-vos apresentar os 3 modelos que eu estou a desenvolver: a camisola nuvem, a gola a braço e o casaco farrusco. Vou-vos mostrar o que é que me inspirou a desenhar estes modelos, que fios é que eu estou a utilizar e que posso desde já dizer que são todos fios que estavam no meu stock, alguns dos quais foram descontinuados. Também vou apresentar as características de cada um dos modelos. Se vos interessar testar algum dos modelos, deixem o vosso comentário neste vídeo a dizer que estariam interessados em testar o modelo A, B ou C, ou mesmo os 3, para eu depois entrar em contacto convosco quando eu acabar de escrever o modelo e ele se encontrar em fase de testes. Como vocês vão ver, são todos modelos tricotados em fio de espessura fingering ou então fio ainda mais fino. São os fios que me dão mais prazer a tricotar. Eu estou a tricotar a camisola e o casaco com as agulhas número 3 e estou a tricotar a gola com as agulhas número 2,5 e já vos vou explicar porquê. Comecemos então pela camisola nuvem. Tal como eu vos disse no meu primeiro vídeo, uma das coisas que mais me inspira é o céu, é a forma das nuvens que vai variando desde os dias em que nós temos sol e que as nuvens são branquinhas, fofinhas, que parecem algodão, até aos dias em que as nuvens aparecem muito cinzentas, carregadas, em dias de chuva. Nesse sentido, tendo em conta essas variantes do céu, eu queria uma camisola que me fizesse lembrar esses diferentes estádios que as nuvens apresentam, as diferentes cores, e ao mesmo tempo a textura que se assemelhasse à das nuvens. Fui ver o que é que eu tinha no meu stock e encontrei o Alpaca Classic da Rowan. Por acaso nas cores que eu pretendia, no branco, no cinzento claro e no cinzento escuro. O Alpaca Classic é um fio extremamente fofo, com pelinho, que é composto mais 50% por alpaca e o resto em algodão. Um fio que se tricota muito bem, eu tenho novelos de 25 gramas, que tem 120 metros, penso eu, e que quando tricotado, neste caso com agulhas 3, fica muito, muito fofo. Como eu disse, escolhi as 3 cores, o branco, o cinzento claro e o cinzento escuro, e optei por tricotar tudo o que é canelado, o decote, o cós, as mangas, no fio branco, e depois misturar os 2 tons de cinzento na própria camisola. Depois de ter feito as voltas curtas no cinzento claro, estou a fazer a parte de cima da camisola em riscas, alternando cinza claro e cinza escuro. E vou fazendo os aumentos nessas próprias riscas até dividir o corpo das mangas. Quando dividir o corpo das mangas, vou fazer um ponto que lhe vai conferir textura, mas que têm que aguardar para ver, para já é surpresa. Como podem ver, a camisola fica muito fofinha. Vai ser uma camisola também extremamente leve, porque este fio acaba por gastar menos para ser tricotado em agulhas muito fininhas. A seguir, vamos falar da gola a braço. A gola a braço surgiu, deu-nos nos últimos tempos andar a ler bastante e a ver vídeos sobre os chamados tuck stitches, que não são mais que pontos que utilizam malhas passadas com laçadas em cima. O brioche é um tuck stitches em que uma malha que é passada leva uma laçada em cima, apenas uma. Nos tuck stitches as malhas podem chegar a ter, consoante o número de carreiras, 5, 6, 7, 8 laçadas, depende. São essas laçadas que lhe vão conferir textura, é um ponto que vai ficar fofo e com textura. Acaba por ser fácil de tricotar, porque só quando estamos a trabalhar com cores só tricotamos uma cor de cada vez, mas que vai ter aspectos muito engraçados. E depois de fazer amostras de vários tuck stitches, resolvi fazer uma gola em que eu fizesse 2 painéis centrais com 2 tuck stitches diferentes, intervalados por secções de brioche. Fui ver o que é que eu tinha então ali no meu stock e vi que eu tinha Amélia
preto. Neste momento estou a tricotar o Amélia preto com Amélia cinzento, mas vou depois incluir outras cores. Os tuck stitches permitem que o avesso e o direito sejam os dois bonitos, embora diferentes, eles não são simétricos, mas são os dois pontos bonitos, pelo que a gola acaba por ser reversível. O que eu estou a utilizar na gola, as agulhas 2,5. Tal como no brioche, os tuck stitches são pontos que alargam, e ao alargar nós temos que baixar o número da agulha, um ponto, meio ponto, de maneira que o ponto fique mais concentrado, porque senão, se nós utilizarmos, por exemplo, um Amélia, tricota-se muito bem com agulhas 3, 3,5, mas se eu utilizasse as agulhas 3, 3,5 nestes pontos com as laçadas, ia ficar muito mole, não se ia ver tão bem a textura, por isso temos que baixar a agulha para o ponto ficar mais certinho, com mais estrutura, daí eu estar a utilizar 2,5. É uma gola que está a ficar muito bonita e que é um prazer tricotar, porque os pontos não sendo complicados, acabam de ter vários elementos de interesse e vamos sempre tricotando para ver mais uma carreira e ver como é que fica, e ver como é que fica a parte de trás, e vai-nos sempre surpreender. Como eu ainda vou acrescentar mais cores, essa surpresa vai ainda ser maior, por isso estou muito contente. O fio Amélia é ótimo de tricotar e resulta muito bem neste tipo de pontos. Vamos agora falar do casaco farrusco. O que teve na origem deste casaco foi a minha necessidade de ter um casaco que, embora fosse básico, não fosse demasiado simples. Eu queria um casaco feminino, leve, que eu pudesse usar com os meus vestidos. Fui então ver o que é que eu tinha no meu stock, que me permitisse fazer. Eu já sabia que queria utilizar um fio fingering e um fio ou lace ou moiré, e descobri que tinha lá o fio preto da Artesano Sock, que entretanto foi descontinuado, mas que pode ser substituído por qualquer fio preto ou de meias ou de qualquer outra marca. E encontrei também o Silk Mohair da Veganite, que é um mohair ainda mais fininho do que aquele que eu costumo utilizar, uma vez que ele para 20 gramas tem 240 metros. E então, como eu pretendia um casaco feminino e nada mais feminino do que pontos rendados, optei por desenhar na parte de cima do casaco secções de pontos rendados intervaladas por riscas de artesano, para dar alguma estrutura. Depois desses painéis de pontos rendados que fazem com que o meu decote seja bastante delicado, vou tricotar o corpo e as mangas, como vocês já podem ver, em riscas de artesano e mohair. Na parte do artesano, eu estou a introduzir alguma textura fazendo carreiras de meia e carreiras de liga, ou seja, vamos ter não só a textura dada por um fio fingering e um fio mohair, mas também a textura dada dentro do próprio fio fingering por tricotar em meia e por tricotar em liga. O casaco fica com uma luminosidade bastante interessante, uma vez que a parte dos rendados fica bastante transparente e deixa passar a luz, e o mesmo se passa na parte das riscas. É um casaco que tem bastante interesse nesta diferente luminosidade que passa consoante está na secção do fio fingering ou no fio mohair. É um casaco tricotado de cima para baixo, sem qualquer costuras. Começo por tricotar carreiras encurtadas a seguir ao decote, depois introduzo pontos rendados e as riscas. Vai ser um casaco curto que termina na linha da cintura e que depois é todo circundado, vai ter umas bandas em fio fingering da Artesano. Espero que tenham gostado de todos os modelos, que tenham ficado agradados por ver o processo de inspiração. Se estiverem interessados em testar algum dos modelos, deixem o vosso comentário aqui neste vídeo com o nome do modelo, seja ele a camisola nuvem, a gola à braça ou o casaco farrusco, ou então os três. Podem me dizer que estão interessados em testar os três. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero ver-vos no próximo vídeo, espero que subscrevam o meu canal. Adeus!